A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, eu sou a irmã missionária Ana Cláudia, aqui na Espanha são as 6 horas da tarde e 1 minuto. No Brasil são a 1 da tarde e 1 minuto. Hoje é dia 6 de abril de 2020. Estou aqui dando uma volta com a cachorrinha no jardim. E só tenho esse tempo, porque às vezes, irmãos, fica para mim complicado. O meu telefone está com problema, eu estou com a memória muito cheia, eu tenho que colocar um cartão extra. E eu estou tentando fazer os vídeos, mas não estou conseguindo terminar. Tenho que limpar o meu telefone, está cheio de lixo do passado, cheio de lixo de coisas que eu tenho que desfazer. Começar a reciclar a minha vida, tanto física como espiritual. Vai ser muito bom começar a diminuir o peso da carga, né, do fardo. A gente tem que estar leve para subir. E é isso, irmãos. Eu quero então seguir contando, tá? Eu quero dar como referência essa segunda parte do meu testemunho de vida. Oséias capítulo 11, versículo 4, né? O Senhor me atraiu com as suas cordas de amor. Ali ele fala de Efraim, fala de Israel, né? Como ele chamou a Israel, menino. Pois exatamente, né? Eu não era menina, mas eu era uma menina espiritual. E por que eu coloco essa referência? Porque o Senhor durante um tempo falou muito comigo, né? Eu estava no meio do espetáculo, tinha essa relação com esse holandês, né? Com esse homem, era uma vida bastante, economicamente bastante bem, mas eu era vazia de tudo mesmo. Eu tinha uma insatisfação, né? Tremenda na minha vida. Eu não sabia o que era amor de verdade. Eu tinha tido muitos homens, mas nenhum deles tinha me dado a satisfação do amor, né? Eu tô fazendo um ronquidinho aqui porque é o barulho da cachorrinha. O nome dela é Lola. Aqui é a Lola. É a Lola. Tô passeando com ela, que ela tá com a patinha aqui operada. E nenhum deles tinha me dado a satisfação, né, irmãos? A satisfação que realmente o meu vazio tinha, a minha satisfação. Né? Assim como a corça brama pelas águas dos rios, né? A minha alma tinha sede de Deus, sede do Deus vivo, né? A minha alma não tinha sede de diamantes, de homem, de nada, mas a gente só percebe isso quando a gente passa por um processo de muito esmagamento mesmo. Nós temos que ser muito esmagados para reconhecer isso. Então, ele viajou para a Alemanha e nesse dia eu tive um encontro dentro da minha casa. Eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ouvir um louvor. E o louvor que eu lembro que me alcançou naquele momento foi um louvor que se chama, é do grupo Toque no Altar. É um louvor que se chama Olha Pra Mim. Ou o álbum se chama Olha Pra Mim, porque fala, ainda que mamãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei, assim diz o Senhor. Aí ele começa a dizer, né? Quando não posso te ouvir, o meu clamor se transforma em teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam dias tão escuro quanto a noite. Então, ali eu comecei a sentir, irmãos, uma presença muito grande na minha casa. E comecei a chorar, que me senti muito miserável. Comecei a me sentir a mulher rica mais pobre do mundo. Não era rica, mas tinha uma vida bastante bem economicamente. E comecei a sentir realmente que a minha alma estava gritando, desesperada por algo que eu não era físico, não estava diante dos meus olhos, né? E então eu comecei a entrar nesse processo de quebrantamento. Quando terminou ali aqueles 2 horas de choro, mais ou menos entre 2 e 3 horas, eu tive a sensação, né, de sentir que tinha um ser enorme, né, assim, com uma pessoa uma pessoa não, na verdade, um anjo. Eu não sei explicar, porque eu não vi, mas eu ouvi as asas batendo, pairando, né, em cima do teto do meu apartamento, e eu senti algo muito tremendo ali, muito forte mesmo. E aí no outro dia eu busquei uma igreja, aí foi um processo já
né? Busquei uma igreja, a única igreja que tinha aqui na Espanha, onde eu morava, que se podia dizer que era uma igreja de uns ingleses e o pastor era irlandês, né? Foi o primeiro pastor no qual eu tive um contato. Então eu consegui o número do telefone desse pastor, né? Liguei para ele me falou os dias do culto, eu fui conhecer a esposa dele, conheci as irmãs e comecei a ter ali um processo de... Ali comecei a ir na igreja, né? Fui na igreja, acho que foi na segunda vez que eu aceitei o Senhor, não lembro se foi na segunda ou na terceira vez. Eu fui no culto, eu estava muito sedenta. E eles eram ingleses, na verdade ele era irlandês e a esposa dele ela era danesa, né? Danesa? Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Eu acho que sim, eles eram um pouco misturados. Bom, mas eu tinha muitos ingleses, muitos ingleses. O meu inglês não é uma beleza, mas eu compreendo bastante. Então eu comecei a desenvolver até um pouco o inglês ali com eles, eu ia para a igreja, Era uma igreja presbiteriana, irmãos, os batistas e os presbíteros, aqui, é um moço que tá latindo, os ingleses e os presbíteros, da igreja presbiteriana e a igreja batista, são maravilhosas para você aprender, vou entrar aqui, tá? Para aprender a palavra de Deus, mas eles são mornos, eles são muito mornos. E eu, pois isso, não me sentia à vontade, naquela mornez toda. E eles desenvolveu uma situação que eu aceitei Jesus. O pastor estava pregando, eu senti uma força no meu ser muito grande. E ele perguntou quem queria aceitar Jesus e eu aceitei. Aceitei.